Nosso podcast tem a missão de auxiliar as almas a chegarem à santidade. Essa é a nossa missão. Neste caminho, nada melhor do que um guia, um auxílio para entrarmos neste caminho de santidade e seguirmos dando passos firmes, né? É por isso que hoje, neste episódio, festivo inclusive, estamos lançando 2 materiais para te ajudar a crescer em santidade e entrar em maior intimidade com Deus. Um diário espiritual e um planner de direção espiritual produzidos pelo nosso querido Padre Alex. Olá, que bom te receber aqui no Mater Podcast. Eu sou Tomás Guarez e nós vamos seguir a nossa conversa, aprofundando as maravilhas da Igreja Católica. Para nos auxiliar a trazer luz para o tema central, aqui comigo na mesa, engenheiro de profissão e especialista em teologia do corpo, Rodrigo Baes. Olá, Tomás. Olá. No outro microfone, especialista em terapia cognitiva comportamental, psicopedagogo, mestre em teologia dogmática, agora escritor, mas acima de tudo sacerdote, Padre Alex Bordman. Olá, Tomás. E aí, Padre, vamos nessa então. A gente vai começar. É um episódio festivo, porque é a primeira vez que nós estamos nos encontrando em vídeo. É uma alegria. E a gente já vai direto ao ponto aqui. Eu queria que, Baes, tu trouxesse para nós um pouquinho, recuperando os últimos episódios, para a gente depois trazer essa grande novidade, pode ser? Pode ser. Bom, então a gente começa esse episódio, né, numa alegria muito grande, porque a gente fala, desde que a gente começou a fazer o podcast, a gente fala que a nossa missão é ajudar no caminho de santidade, né, ajudar as pessoas a chegarem ao caminho de santidade, porque a gente não quer pessoas medíocres, a gente não quer pessoas que querem só se salvar, né? A gente falou isso desde o começo, lá no lançamento do nosso podcast, que se a ideia é só se salvar, bom, então é só fazer o ABC, é só seguir os mandamentos e tá tudo bem. Mas a nossa ideia aqui é ajudar a dar um caminho de santidade, né? A gente, humildemente, né, faz esse trabalho para isso. E nos nossos últimos episódios, a gente vem trabalhando, né, uma série sobre espiritualidade. A gente vem aprofundando os temas de vida interior. E a gente fala desde o começo do podcast também, em todos os episódios, eu acho que a gente citou de alguma forma ou de outra, a direção espiritual. Esse que é um ministério que o Padre Alex tem, né, que ele conduz e ama fazer. Então a gente fala sobre a direção espiritual, da importância dela, e a gente fez um episódio inteiro só sobre direção espiritual, só sobre como ela funciona, por que ela existe, quem pode ser diretor espiritual. Mas a gente, olhando para esse episódio, né, e o Padre Alex já há bastante tempo vem trabalhando em um material para aprofundar essa questão da direção espiritual. Também conhecendo, sendo diretor espiritual, tendo vários dirigidos espirituais, o Padre Alex veio sentindo no coração, nessa inspiração de Deus, para que ajudasse as pessoas a aprofundar essa realidade da direção espiritual. E aí, a gente chega nesse episódio de hoje, a gente chega nesse lançamento de hoje, que são os 2 materiais que o Padre Alex criou para nós, escreveu para nós, né? Por isso o Tomás disse agora escritor. Agora né? escritor. Porque o Padre Alex trouxe para nós, né, baseado em toda a sua experiência com direção espiritual, trouxe para nós 2 materiais. Um diário de vida espiritual e um planner de vida espiritual. E aí, Padre, eu quero te perguntar, né, e quero saber de ti, assim, inicialmente, da onde surgiu essa ideia de fazer um planner de vida espiritual? Da onde que veio essa inspiração e por que tu quis fazer isso, né? Por que tu abraçou essa ideia, essa inspiração que veio para ti? Bom, falaste muito bem, né? É fruto da experiência como diretor espiritual. Eu sempre, para que os dirigidos possam entender, eu uso muito a imagem da academia, né? Academia mesmo, ali que a gente vai fazer, né? Para justamente nos ajudar, né? A nossa saúde do corpo, né? Fortalecer. E essa imagem, essa figura, ela é muito, dá para se aplicar assim, muito à vida interior, né? Porque a gente também usa, né, os exercícios espirituais, toda essa realidade. E para mim, a gente poderia dizer que a direção espiritual ela é uma parte de todo o processo, né? Ela é, claro, muito importante, mas ela é uma parte, mas depende de todas as outras realidades. E aqui é muito importante entender isso.
quando a gente vai na academia, uma das primeiras coisas que a gente faz, né, que se deve fazer, né, até para o próprio bem da saúde física, a gente não entra lá da academia, faz do jeito que quer, do modo que quer, levanta peso do jeito que quer, né? Às vezes até a questão, tanto que exercício mais adequado, a forma como fazê-lo, né, o intercalar exercício. Então, para isso que tem aquele, né, o professor ali, né, o mestre que, tendo estudado, ele vai, conhece a pessoa, entende a sua necessidade e vai fazendo os exercícios e também aumentando, né, a dificuldade, enfim. Vamos dizer que a direção espiritual é essa conversa, esse entender a alma, entender a sua necessidade, entender a sua particularidade e poder passar os exercícios, né? Então, nós podemos dizer que tanto o diário como o planner, né, são instrumentos do qual, então, tu vai até o esse aqui, muito bem, é tal equipamento da academia, esse você usa desta forma, a posição correta é essa. Então, nesse aspecto, né, de nos ajudar nesse exercício espiritual. E aí, a minha experiência é muito essa aqui. E às vezes a gente, né, eu posso dizer, né, quantas vezes a gente só paga a academia, né, e acha que já é suficiente, né? Poxa, mas eu já tô pagando um ano a academia e não evolui. Seria bom, né? Seria bem mais fácil. É bem mais fácil, né? Exato, né? Na verdade, quem mantém a academia é os gordinhos que não vão, né? Eles pagam e não vão, os outros ainda pagam e usam, né? Então, mas nesse sentido de exercício. E aí, eu preciso dizer ao dirigido que a direção espiritual, sem colocar em prática aquilo que é falado, aquilo que é pedido, aquilo que é orientado, de fato é como pagar uma academia, mas não visitá-la, né? Você vai lá, faz toda a avaliação, tá tudo certo, mas e aí? E aí percebi também, né, o quanto se faz necessário colocar ordem na vida espiritual. Ordem. Então, olha, para a vida espiritual, faça isso, faça aquilo outro, né? Então, o planner tem muito isso. Ele vai dispor de algumas, né? Pode ser feito de outras formas, enfim. Por isso que ele não é uma coisa engessada. Então, tu vai usar ele também com o teu diretor espiritual, né? Então, não substitui o diretor espiritual. É para auxiliar o dirigido e o seu diretor espiritual, né? Mas para pôr esta ordem, né? Enfim, por exemplo, a direção espiritual mesmo, o que eu faço, como é que faço, como é que eu... Então, ali tem, né, sobre isso. Mas e a vida interior, quais as coisas eu preciso fazer além da direção espiritual? Então, nasce nesse contexto, de poder, tomando as experiências das almas, eu poderia dizer assim, qual é a minha intenção? Duas. Primeiro, né, colocar ordem. Segundo, auxiliar essa relação dirigido-diretor, né? E a terceira, que é aí vem a minha própria realidade como diretor espiritual, é poder de alguma forma estar com o meu dirigido, inclusive fora da direção. Tá? Então, querendo ou não, ali, tá ali as orientações, tá ali as dicas e tal. Então, porque vocês sabem muito bem disso, né? Infelizmente, são poucos os diretores, mas a graça de Deus aí, muitas pessoas despertando para essa realidade. Então, cada vez mais me vem ao coração, como é que eu posso para poder estender o meu trabalho como diretor espiritual? Então vamos dizer assim, isso aqui é uma forma de poder fazer aquele tempo, então eu tenho uma hora com o Rodrigo, uma hora com o Tomás, para poder render, a gente poder ter objetividade na direção. E aí você poder, a partir daquilo que nós conversamos, você tem um mapa para você poder... Então, nesse sentido, eu vou estar com vocês para além do próprio tempo da direção espiritual, né? Então, digamos assim, como início de conversa seria essa ideia. Padre, por exemplo, assim, para quem vem nesse itinerário conosco do Mater, em geral, assim, mas também quem vem fazendo esses últimos episódios, principalmente que a gente entrou assim na série da espiritualidade, tem como os nossos conteúdos complementarem esse planner, esse diário que a gente está trazendo hoje? Aí é que é bem interessante, né? Porque tudo aquilo que a gente fala, e graças a Deus a gente
a gente trata daquilo que é muito próprio da vida interior. Então a pessoa agora vai ter um instrumento concreto até para visualizar, né, aquilo que nós falamos, aquilo como orientamos. Então vai ter inclusive, né, um material para poder concreto, poder olhar como de fato um norteador. Verdadeiramente, simplesmente pegar um plano, ele não vai resolver a tua vida espiritual, né? Ele não vai resolver. Tu precisa entender a profundidade de cada coisa ali. Tanto que o planner, por exemplo, a gente botou algumas introduções, algumas realidades mais básicas, né? A ideia não é, de fato, escrever um livro, mas poder indicar, o que é um PRV, o que é um plano diário, o que é o plano mensal, o plano anual, o roteiro de direção espiritual. Mas a ideia é que esse material é para pessoas que já, né, já tem um pouco de noção, ou tem então sobre a guia do seu diretor espiritual de si começo, enfim. Então, ele é de fato um material de planejamento, mas não é um livro de estudo, tá? Então ele é muito concreto, ele é muito prático. Então ali tu vai, inclusive tem citações, sobre esse tema agora tu leia tal livro, sobre essa realidade você vai lá não sei o que, porque a ideia dele não é ser um livro de direção espiritual, mas ser um guia prático, concreto, para organizar. Então, por exemplo, né, aquilo que nós produzimos é uma forma de poder entender aquilo que está ali, de aprofundar. Então, ele por si só, ele não, né, ele precisa dessas bases de estudo, né? Tu vai precisar estudar ali, lá, porque aquilo que nós estamos fazendo nos nossos programas nós estamos lendo, de modo especial, por exemplo, para a questão da vida espiritual, um autor específico, e estamos trazendo para cá. Então não é a nossa opinião, não é as nossas ideias, mas é de fato fruto dos nossos estudos. Então a gente está sendo um facilitador. O que a gente está fazendo, por exemplo, dos episódios de direção espiritual, a gente está pegando um manual completo de vida espiritual, e a gente, episódio está tratando uma realidade. É um livro que, inclusive, eu indico muito para os meus jiu-jitsu. Isso aqui é para você entender todo o processo da... A gente sabe que, infelizmente, nem todos conseguem ler. Então, o Mater Podcast tem essa ideia de conseguir trazer, né, organizadamente em ordem. Então, nossos programas ele tem uma ordem, tem uma lógica, e são pautados hora numa obra, hora noutra, enfim. Claro que nós não ficamos só nela, mas a gente tem um roteiro que estamos seguindo, né? Então, com certeza, o escutar os episódios vai te fazer, agora entendi ele, então agora... Né? Complementa a experiência, né? Dá pra dizer, então, que é meio que, usando a ideia da academia, é meio que um personal trainer, né? Tu tem sempre o teu personal aí junto pra poder indicar como e orientar, né? Exato, como aquela coisa, a gente tá na academia, não, essa posição não tá certa aí, né? Porque aí vai te prejudicar, então alguma postura. Então, os programas são isso. A gente perguntou pro padre, né, o porquê do livro. E aí, eu já tenho um spoiler do material, a gente tá com o material pronto aqui, né, mas eu tenho spoiler aqui também. E aí, padre, a gente lendo o material, né, que nem a gente falou no bloco anterior, os episódios eles vão aprofundando os assuntos. Tem algumas coisas que quem já ouve o Mater Podcast já ouviu alguns assuntos, né, já sabe de algumas coisas que estão ali. E o Padre Alex fez questão de trazer essas coisas para poder ter mais de um canal para alcançar as pessoas. Mas tem coisas que a gente ainda não falou aqui no Mater, que a gente vai chegar, a gente vai falar, mas a gente ainda não falou de alguns assuntos. Então, eu vou aproveitar para a gente dar uns spoilers do material e aí explicar algumas coisas que eu acho que são importantes nesse contexto de direção espiritual e de caminho de vida interior. E aí, padre, eu te pergunto sobre o plano de vida. A gente já falou sobre isso, né, em alguns episódios, falando a necessidade, a importância de um plano de vida. Mas esse plano de vida espiritual, ele traz um espaço para criar um plano de vida. E aí, o que eu quero que a gente destrinche um pouco aqui, que a gente fale um pouco mais, é como é que funciona um plano de vida pessoal. Como é que a gente constrói um plano de vida, a importância do plano de vida. Mas o que tem que ter num plano de vida, e já pensando também naquilo que está dentro do planner, né? O que as pessoas vão encontrar dentro desse planner, que vai auxiliar, como é que as pessoas vão organizar isso dentro desse planner, e a importância disso para realmente dar passos firmes na vida espiritual. Uhum. Aqui fica bem, essa tua pergunta fica bem dentro daquilo que a gente falava, né? Da questão que o planner, de fato, não substitui o diretor espiritual.
Então ali a gente vai ter o que a gente chama de plano de vida ideal, ou seja, todas as práticas de piedade que nós desejamos e devemos, né, passar a nossa vida trabalhando para ter todas aquelas realidades, que é tudo aquilo que a igreja nos pede e nos orienta. Mas não é para chegar lá, pegar o plano, tem toda aquela listagem, né? E a partir então de hoje eu vou fazer tudo isso. Não vai. Primeiro que não vai. Não vai. E um mês depois já jogou o planner lá pela janela, né? Mas a ideia é ali, bom, eu sei o objetivo todo que eu quero alcançar, mas agora com o teu diretor espiritual e pautado sobre a tua vida, sobre a tua realidade, e mais do que isso, né? Principalmente aos jovens, né? Os jovens têm muito essa realidade. Pautado também na questão do momento, né? Os jovens hoje a gente sabe que um semestre para o outro a vida muda completamente, né? A programação, aula, não sei o que, está... Então essa questão, por isso que, por exemplo, na questão do plano de vida, né, vai ter mais páginas para poder escrever. A ideia é sempre fazer a lápis, né, para poder fazendo esses ajustes. Ou mesmo, né, no próprio plano. Então, para esse semestre eu fiz isso, então deves bolar, então penso em colocar essa oração, aquela outra realidade, aquele outro exercício espiritual, apresenta ao diretor, ele, isso aqui não, para ti ainda não, ou não, está muito pouco, tu já tens condições de um pouquinho mais. Então você pode acrescentar, tirar, mexer, e mesmo ao voltar na próxima direção, poder partilhar ao diretor, isso aqui funcionou, show de bola, agora a gente persevera. Não dei conta, essa parte aqui eu não consegui fazer. Por quê? Porque você não conseguiu, falta de organização, ou porque de fato hoje não se encaixa na tua vida, você não consegue. Então essa realidade precisa ser vista para poder mexer. Então o plano ele vai trazer todas as práticas de piedade que são assim, né, que todo cristão, todo católico, né, deveria trabalhar a sua vida inteira para poder ter. Mas como eu disse, uma coisa, né, o plano de vida ideal e o real. O real precisa estar muito adequado à tua realidade, ao teu momento, em vista do ideal, né? Então, e aí os progressos com calma, com inteligência, sob orientação, para que você possa ir dando passos firmes e concretos, ir aumentando essa dificuldade, né, com gradualidade. E sempre, né, o progresso espiritual ele precisa ser gradual e ele precisa ter aquela perspectiva de continuidade. Então, vamos lá, vamos usar um exemplo muito básico. Eu vou começar a minha vida espiritual rezando uma dezena do terço. Beleza. Então, o próximo passo, eu preciso agregar aquilo que eu já tinha e mais uma coisa. Então, eu rezava o terço, agora eu vou rezar, por exemplo, ler o evangelho do dia. Então, eu leio, agora não rezo mais o terço. Não, você deve rezar, então, tua dezena, por exemplo, e acrescentar mais uma dezena, ou junto dela. Então, é agregando, né? E com calma, e cada um ao seu tempo, cada um ao seu momento, né? Então, o planejamento e o espiritual é isso. Eu, por exemplo, ali, então eu tenho aquilo que eu preciso alcançar, mas agora sob orientação, né? E também na própria vida de oração, né? Vendo o próximo passo, a próxima realidade, em vista de alcançar aquilo que é o ideal. Padre, mas assim, a pessoa vai ter então na sua mão um diário espiritual, um plano de vida espiritual, ou seja, vai ter, além do diretor, vai ter mais esse complemento. Mesmo assim, a pessoa, ela tem vamos dizer assim, tem o risco da queda no sentido de voltar para trás, deu errado, eu estava ali, sei lá, andando a 80 por hora e deu, não sei, aconteceu, passei furou a 20 pneu, por hora, furou o pneu e não estou mais conseguindo fazer a oração diária ou indo para a missa diariamente ou conseguindo fazer o planner, preencher o diário espiritual. Tem esse risco e se tiver, como retomar? Exato. Mais um apoio, mais uma ajuda, né? É como se nós estivéssemos na nossa estrada colocando ali uns guardrails, colocando placas de identificação, sinalizando melhor a nossa estrada. E é interessante, mesmo com tudo isso, a gente erra o caminho, né?
Pior, né? Mesmo com GPS, né? Mesmo com o GPS, perde a entrada. Vida, né? Lá vai nós. É. É isso aí mesmo. Mas só que o detalhe é o seguinte, eu errei o caminho. Mas então eu sei para onde eu tenho que voltar? Recalculando a rota. Bravo. Então, nesse contexto, isso é muito, muito importante, Tomás, isso que você traz. Então, não é garantindo de então agora vai dar absolutamente certo, não tenho mais, eu vou conseguir fazer tudo. Não. Isso aqui é um facilitador, não é um realizador de milagre, é um facilitador. Então, assim como o diretor espiritual. Cara, tu pode ter o melhor diretor espiritual do mundo, tu pode ter o maior santo, beleza, mas ele faz o que cabe a ele. Então, tem aquilo que cabe ao dirigido. E a gente só está tentando, nessa relação diretor-dirigido, colocar um instrumento facilitador, uma forma, né, que ajude o diretor espiritual a conduzir melhor aquela alma e aquela alma conseguir, fora da direção, verdadeiramente ter essa rota. Então, né, inclusive isso é uma questão de formação espiritual, de formação humana, né, lidar com os fracassos, lidar com a derrota, lidar com o seu próprio pecado, lidar com o pecador. Então isso é formativo, né? Isso é bem formativo. Mas pega pra gente conhecer o planner, né? Porque afinal de contas, a gente precisa mostrar pra galera. Precisa fazer né? a propaganda. Depois vai poder comprar também, tá? A gente não é somente pro padre e pra nós dois aqui que somos dirigidos. Não é só a gente pra quem tá em casa também. vai usar. A gente vai falar mais detalhes aí. Mostra pra gente aí mais o planner, por Mas favor. então, assim, né? A gente são 2 materiais, como a gente falou. Esse aqui é um diário espiritual, tá? Ele é puramente um diário espiritual, tá? Ele não tem nenhum tipo de conteúdo junto dele, é um diário espiritual para que tu possa usar no teu dia a dia, na tua oração pessoal, nesse crescimento em santidade que a gente vem falando. Começa com um querido diário ou não precisa? Não precisa começar com um querido diário. Inclusive, no planner está dizendo como se utilizar, né, do diário. Do diário espiritual. Então, uma coisa complementa a outra, né? Legal. E o planner de vida espiritual, ele é, como o padre falou, ele é um guia, ele tem bastante conteúdo aqui dentro, que nem o padre falou dos estudos do padre, da experiência do padre. Na primeira página já tem esse planner pertence a, então tu bota teu nomezinho, né, bem bonitinho. E aí a gente tem, logo no começo a gente tem um índice aqui para trazer para vocês o que a gente tem, tá? Tem uma introdução, que o padre faz essa introdução explicando, a gente já explicou um pouquinho aqui no podcast, mas aqui tá mais aprofundado do porquê do planner e qual é o conteúdo dele. Ele fala sobre a direção espiritual, então tem um bom conteúdo aqui sobre direção espiritual e tem o nosso episódio do Mater também para complementar. Tem uma parte só sobre vida interior, sobre o que é a vida interior. Nós também temos um episódio no Mater sobre vida interior, então as coisas se complementam, né? É para te ler aqui, não é para ficar só num nem só no outro, é para te ler aqui e depois poder ouvir o podcast também. Aí tu vai ter o caderno de vida espiritual, tá? Dentro do planner tu tem esse caderno de vida espiritual para te poder saber como usar e como fazer funcionar a tua direção espiritual. Depois tu tem o plano de vida e aí a gente vai detalhar mais pra frente também um pouquinho, mas aqui dentro tu tem uma tabela sobre o plano de vida, que vai exatamente isso dentro do que o padre explicou, do para que serve o plano de vida, como organizar. Tem uma tabela aqui dentro que vai fazer com que tu possa construir o teu plano de vida. Então tem uma tabela com horário, com o dia da semana, tem o plano de vida anual, com os meses do ano e com as coisas que tu vai fazer. Então para te poder ir construindo essas casinhas e poder ir colocando isso na tua vida espiritual e crescendo na vida espiritual. Também tem um programa de reforma de vida, que a gente vai falar daqui a pouco, que isso aqui é o ouro do besouro, né? É uma coisa muito boa, né? Esse programa de reforma de vida, principalmente para quem já caminha, já tem uma caminhada de igreja, já tem uma caminhada de vida espiritual. Esse programa de reforma de vida te ajuda a dar passos concretos. Tem o passo a passo da direção espiritual, né? Como fazer a direção espiritual, o que eu tenho que fazer quando eu chegar para o meu diretor espiritual, como é que começa aquela coisa, eu quero um diretor espiritual, padre, pode me atender? Posso. Tá, aí a gente senta um na frente do outro e fica se olhando e nada acontece. Não, aqui tem um passo a passo de como funciona a direção espiritual. E no fim desse material também tem um exame de consciência, tá? Então, é um material bem completo mesmo, né? Tendo a dizer que a gente não tem nenhum planner de vida espiritual como esse, né? A gente já viu algumas coisas, tem várias editoras que têm auxílios na vida espiritual, tem seletas de orações, tem várias coisas, mas de uma forma tão prática, tão objetiva como esse planner de vida espiritual, eu acho que não, né? Eu não me lembro de ter visto assim um material que traga o dia a dia, a rotina do dia a dia, né? Traga uma tabela, um material que, olha, tu vai pegar esse material, vai escrever ali a lápis o que tu vai fazer às 8 da manhã da segunda-feira, às 9 da manhã da terça-feira. Tu vai colocar todo o teu dia a dia,
Tu tem um espaço aqui também para construir a tua direção espiritual, o que tu vai conversar com o diretor, o que ele te deu de conselho, o que ele te disse para te fazer, quais são os passos que ele trouxe para ti. Olha, daqui para a próxima direção, nós vamos fazer X. Aqui dentro tu vai anotar isso. No meio da direção mesmo tu vai dizer, padre, dá uma segurada. Vou colocar aqui, anota. Então eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Eu já avancei nisso, eu preciso avançar naquilo. Então tu vai poder usar esse planner para preparar a tua direção espiritual. E também eu acho que isso é uma outra coisa que é muito legal desse planner aqui, porque tu vai ter o histórico, né? Tu vai poder olhar para ele e vai poder ver aquilo que tu já caminhou, os passos que tu já deu e os passos que tu tá buscando dar. Então, faço essa propaganda porque eu acho que é um material que vale muito a pena ser adquirido, né? E além de tudo, né, o padre muito gentilmente também, né, permitiu que a gente vendesse dentro aqui do Mater Podcast, para complementar o nosso podcast e também para que a gente possa ter, né, um valorzinho aí. A gente vai divulgar os valores, vai divulgar como você consegue comprar, mas isso vai nos ajudar na nossa missão também, né? Nós precisamos... o mundo hoje ele precisa de finanças, precisa de dinheiro, a gente precisa investir, né? E a gente quer sempre melhorar. A gente já está agora com câmeras, está com estúdio, galera, né? Então a gente está em um outro ambiente, mas isso tudo envolve, né, um investimento. E aí esse planner vai, além de ajudar a tua vida espiritual, vai ajudar essa nossa missão que a gente construiu lá. Começou como 3 amigos querendo conversar e ajudar as pessoas, e a coisa vai crescendo, vai se tornando maior. Então tu pode nos ajudar também com a compra desse material. Essa estrutura, o senhor tirou da onde? Como é que surgiu a inspiração dessa estrutura do planner? Bem da questão prática. Claro que pautado, né, na literatura clássica, né, dos autores clássicos, mas eu tenho, né, quem me conhece sabe que eu sou bem metódico, né? E, inclusive, eu tinha seminários que diziam que eu tinha um caderno para organizar a organização. Né? Então, e aí, pensando nos dirigidos, eu fui bolando essas tabelas, né? Alguma coisa de ver de algum lugar, mas a maioria é mesmo, né, criada a partir da experiência da direção espiritual. Criar, né, elementos, tabelas, ferramentas. O resto, que é de vida espiritual mesmo, eu não inventei nada, eu só peguei aquilo que é da igreja, da tradição da igreja, e eu fiz o compilado ali. Mas as tabelas, a forma de como aplicar aquilo que a igreja ensina, foi a partir da prática com os dirigidos. Eu acho que aqui funcionaria. Tanto que, claro, a gente agora na prática, usando com as almas, né? Vamos ver, quem sabe nas próximas edições a gente também vai vendo aquilo mais, que poderia ser assim, poderia ser assado. Justamente porque não é uma coisa que a gente tem onde se pautar, se basear. Então a gente criou justamente a partir da prática com os dirigidos. Padre, então, continuando para a gente conhecer o planner e o diário, eu acho que seria importante agora também a gente adentrar um pouco mais em cada tópico, assim, enfim, me fugiu a palavra, do diário ali, enfim, né? Para que a gente possa também apresentar um pouco mais aprofundado e também chegar no programa de reforma de vida e dar eu diria assim, uma introdução mais aprofundada para que quando eu chegue aí eu sei o que é, como é que eu caminho dentro dele. Acho que vale a pena agora a gente adentrar nesse ponto aí. Então, o PRV é muito bom porque nós temos a facilidade de sermos pouco concretos na nossa vida, né? E a gente sabe que, por exemplo, né, gostaria muito de trocar de carro. Bom, para as pessoas comuns, né, trabalhadoras, isso exige um planejamento. Então, vou ter que cortar um gasto ali, fazer tal coisa, não comprar outra, né, fazer algumas escolhas para eu poder chegar ao objetivo lá de, por exemplo, trocar de carro. Na vida espiritual, isso também se aplica aqui. Quero ser santo, quero agradar mais a Deus. Show? Bacana. Legal. Baita aspiração, mas... Então, é como lá do carro. Bom, você já tem a ideia, você tem esse desejo, mas se não botar elementos práticos, vai ficar só no... mas nunca consegui comprar meu carro. O que tu fez para isso? Na vida interior é a mesma coisa. Quero muito ser santo. Legal, mas o que você faz? Então, a gente precisa entender que a vida interior ela caminha sobre 2 pés, né? Então, a vida de oração, a vida de intimidade, familiaridade, né?
Mas nós temos a outra perna, né? Os outros pés, que é aquele que pisa esse chão, que pisa essa terra, né? Que é a nossa humanidade, que precisa ser lapidada e trabalhada para que o espiritual atinja seus objetivos. E o PRV é justamente aquela realidade onde a gente vai se debruçar sobre nós mesmos, vamos tocar os nossos defeitos, as nossas falhas, os nossos vícios, aquilo que precisa ser transformado em nós. Então o PRV nada mais é do que aproveitar-se do nosso exame diário, aproveitar o nosso exame de consciência, perceber aquelas falhas recorrentes e, junto com o diretor espiritual, escolher um dos nossos defeitos, e que, obviamente, que estão lá linkados com os 7 pecados capitais. Mas a gente sempre a gente vai encontrar o pecado capital pelas suas manifestações. É isso que o planner vai dizer. Então, eu vou olhar para as falhas cotidianas, ordinárias, né? Aquelas coisinhas da onde se repetem, e a partir dessas falhas bem concretas eu vou descobrir lá a raiz. Qual é a raiz dessas minhas falhas? Orgulho, soberba, luxúria, enfim. E aí, dentro disso, achei meu pecado dominante, que é o que a gente chama, né? Eu vou encontrar a virtude contrária. Mas o PRV, qual é a sacada dele? Muito bem, eu sou orgulhoso. Sim, como? Quando a minha esposa fala comigo, eu não aceito a sua opinião. Quando eu preciso, sempre numa conversa, vencer a discussão. Em todas as conversações, eu preciso manifestar a minha... Tu está fazendo coisa bem concreta. E aí, então, orgulho, né, humildade. Muito bem. Então, quando eu cometer este erro, o que eu vou fazer de dar de um antídoto? Então, toda vez que eu cometer esse deslize, que é o frequente, eu vou realizar essa prática de virtude. E aí a gente vai estar combatendo o vício pela virtude, né? E isso vai estar escrito lá. Vai estar tudo escrito ali. Inclusive vai ter um quadro bem especificado onde qual é o pecado dominante que você ali descobriu com o teu diretor espiritual. Quais são as manifestações concretas. Assim, quem está no ouvindo, é muito importante. Quanto mais concreto, mais particular, mais você conseguir tocar o teu dia a dia, né? Palpável, melhor o resultado. Tentar ser o menos genérico possível. Sou orgulhoso do trabalho. Não, isso não adianta. Em quais situações? Quando um colega me indica que eu cometi um erro. Não aceito. Tá, e antes de a gente entrar no quadro, que eu acho que é muito importante, assim, até para explicar como ele funciona, eu queria saber, padre, por que é importante colocar na escrita? Tipo assim, eu não posso só chegar lá na direção, a gente conversa, vai embora, tudo certo, e mês que vem tá de novo aí. Por que escrever esse negócio aí? Aí vem, inclusive, né, o próprio guia da direção espiritual, né, o roteiro da direção, vai ajudar nessa pergunta que você fez, e aí eu uso também para o PRV, né? Muitas vezes a gente adentra, né, na direção espiritual e muita gente não sabe nem o que conversamos na última direção. O que o padre me orientou, primeiro, quais foram os problemas que eu trouxe, quais foram as orientações do sacerdote, quais foram as minhas motivações, né, as minhas moções interiores depois da oração, com o que eu levei, com o que o padre falou, e eu rezei, e então saiu, né, ali de inspirações, que é isso aqui que vai produzir a próxima direção. Senão, o que acontece, Tomás? Esse mês tu falou de laranja, um mês que tu vai falar de abacate, outro mês tu vai falar de abacaxi. Não chega a lugar nenhum, não sai de lugar nenhum. Cara, mas a gente nem continua... Não, mas... E aí? Então, quando você tem escrito, peraí, até para o diretor espiritual também, peraí, mas o que a gente tratou não? Isso aqui... Então, peraí. Mas eu queria trabalhar... Cara, a gente nem terminou isso aqui ainda. Então, o ter escrito te dá essa continuidade e te dá também essa capacidade... Tu comentaste muito bem no bloco anterior, que também tem essa raiz aqui. Cara, eu trabalhei um defeito. Isso não significa que nunca mais ele vai agir sobre mim. Não, pelo contrário. Eu terei que estar sempre fazendo aquela virtude contrária. Então, vamos lá. Quando eu trabalhei um defeito,
consegui os resultados mesmo, passei para um outro. Mas lá na frente, esse aqui voltou a me perturbar. Eu já percorri esse caminho, volto lá. Olha os medicamentos que foram usados, o tratamento pode ser... A automedicação, rapaz. Já foi falado que isso não é legal. Isso. Mas uma coisa que eu acho legal, padre, de pontuar, assim, né, dentro dessa ideia que a gente fala, é uma coisa cíclica, né? Tem um professor meu, né, de Teologia do Corpo, que ele fala que a gente vive numa espiral, né? A gente começa a caminhar por um ponto, eu comecei a trabalhar o meu defeito X. Eu começo a dar uma volta, daqui a pouco eu passo por ele de novo. Ele vai voltar, ele vai me tentar de novo. E talvez de uma forma mais forte, talvez num outro tempo da vida, talvez eu passe 10 anos sem nunca mais ter aquele problema, e aí ele vai voltar. E aí é um ponto importante, acho também para facilitar a vida do sacerdote, né? Do diretor espiritual, que quem precisa lembrar das coisas e quem precisa trazer os assuntos para a direção é o dirigido. Isso faz parte, isso está dentro do planner também. Preparar a sua direção. Está dentro do planner ali, quando fala sobre direção espiritual, a responsabilidade do diretor, a responsabilidade do dirigido, e no nosso episódio sobre direção espiritual também tem isso, é nossa responsabilidade como dirigido espiritual saber o que a gente vai falar, chegar com isso alinhado, não com todas as minhas opiniões, com todas as minhas convencimentos. Eu não estou lá para convencer o padre de que a minha opinião é maravilhosa, de que a minha vontade é maravilhosa. Eu estou lá para ouvir a voz de Deus, né, que fala através do diretor espiritual. Mas é importante que a gente saiba que a gente tem essa responsabilidade de trazer isso pronto. E por isso o planner é tão importante, porque ele tem um espaço para que tu construa isso. E aí, olhando para o conteúdo dele aqui, eu vejo lá no passo a passo da direção espiritual, e aí eu queria que tu falasse um pouquinho, padre, sobre esse passo a passo da direção espiritual que está lá na página 50 tá lá dentro do PRV, falando sobre qual é o passo a passo da direção. Eu vou passar eles rapidamente, mas aí eu quero que tu explique, padre, para nós como é que eles funcionam na prática. Ó, spoiler, hein? Não vai entregar ouro pro bandido, vou só dar um spoiler rápido aqui, mas eu acho que isso é legal da gente falar. Primeiro passo, relatar os fatos e eventos importantes desde a última direção. O que aconteceu na última direção? O que está acontecendo agora? Qual foi o rolê? Às vezes é 1 mês de diferença, às vezes é 2 meses de diferença, depende muito da agenda, né, do diretor espiritual. Recordar os pontos trabalhados, e aí que vem o material para te poder ter anotado o que foi trabalhado, o que o diretor te pediu. Depois, refletir sobre a vida espiritual. E aí tem uma série de pontos que podem ser trabalhados, e às vezes o diretor vai te atender 45 minutos, 1 hora, depende do diretor. Talvez não vai dar para passar por tudo. Então tu precisa ter lá, olha, eu preciso de mais atenção aqui na minha vida de oração, eu preciso de mais atenção nas moções que eu tive na minha oração pessoal, no meu PRV, enfim. E aí depois trabalhar outros assuntos pertinentes, né? Outros assuntos que cabem para a direção espiritual. Que outros assuntos? Como é que está a minha vida no trabalho? Como é que está a minha vida familiar? Eu estou tendo algum problema? E direção espiritual não é terapia, mas também passa para a gente enxergar a vontade de Deus nesse dia a dia. Então, como é que isso funciona na prática? Como é que o nosso planner o teu planner, né, de direção espiritual pode ajudar a passar por esses pontos, a construir essas casinhas para a direção espiritual fluir, para que a coisa ande, né? Uhum. Finalizo só, diante da pergunta do Tomás, né, a questão ali do PRV, a questão de ter ele escrito, uma coisa muito importante. Não adianta um PRV bonito, lindo e maravilhoso, mas se ele não é revisitado. Então, a importância do PRV é essa. Eu elaboro, mas eu tenho que ter um programa de visitação a esse. Inclusive, depois a gente vai ver, o plano também vai dizer, que o teu exame de consciência particular, porque uma coisa é o exame de consciência geral, né, pautado dos mandamentos, mas tem o exame de consciência particular. Em qual sentido? Se eu estou trabalhando sobre orgulho, o meu olhar ele precisa se voltar sobre essas manifestações ali. Então, diariamente, eu vou lá no meu exame de consciência no final do dia me perguntar muito sobre o meu orgulho. Até porque, teoricamente, eu estou fazendo esse material junto com a oração diária, certo? Então, isso. Ali você vai escrever a receita do bolo. Mas a receita, não, por si só, ela não faz o bolo. Então, por isso que, então, diariamente, quando eu for estar fazendo o meu bolo, eu preciso ter em mente e, principalmente, né, revisitar ao menos uma vez ao mês quais são os meus defeitos, né, as manifestações negativas, as positivas, o que eu estou conseguindo. E aí a questão é um dos tempos de levar para a direção. O que eu tô... Não adianta fazer ele tá ali, nossa, perfeito.
mas eu não revisito e eu não levo ele de tanto em tempo para a direção. Tenho tido progresso. Por quê? Senão a gente tem que mudar o plano. Ó, esse é o efeito. Mas essas indicações aqui não estão surtindo o efeito contrário. Então a gente precisa mexer nessa questão aqui. A medicação não está funcionando para aquela doença, precisamos trocar a medicação. Aumentar a dose, ou mudar a medicação. Então, a gente precisa o tempo inteiro. Então, isso é muito importante. Por isso ele é escrito. Né? Não se fiem na memória nesse sentido. Não é bom. Né? Então, tem coisas que é importante ter escrito. E essa é uma delas. Tá? E agora, ali na direção espiritual, a gente pode dizer assim, né? O roteiro, primeiro, para aproveitar bem o tempo da direção. Né? A gente sabe que, sei lá, muitas vezes o quão é difícil, às vezes, ter o diretor, o tempo. E aí eu vou lá e, sei lá, gasto lá metade da direção num único tema, né? Falando aleatoriamente, mas eu teria tanto tempo que também seria muito importante para mim, né? Então, o roteiro, ele trabalha isso. E principalmente fazer essa divisão que tu falaste, mas... Né, que a direção espiritual, ela olha sobre duas dimensões. Geralmente a gente fica só sobre uma dimensão, que é a dimensão humana, né, numa perspectiva verdadeiramente, muitas vezes, de um olhar praticamente de psicologia espiritual. Né, e não é essa a ideia. Então, ainda que existe a primeira parte da direção, é para olhar, é fazer um revisitar da última direção até essa, aquilo que você viveu. Mas com um objetivo. Eu tenho um PRV, eu tenho algo que eu preciso mudar, um vício que precisa ser combatido, uma virtude a ser conquistada. E aonde que a gente vê isso? No cotidiano. Então é sobre este olhar. Então eu não vou lá para falar mal do esposo, eu não vou lá para falar mal da esposa, eu não vou lá para lamentar o quanto... Beleza. Isso adentra dentro de uma perspectiva. O quanto isso me impede de conquistar a virtude que eu estou atrás. O quanto isso me impede de progredir na vida de oração. O quanto isso me leva ao pecado. Então, aí tem um interesse. Se foge dessa idade, isso te incomoda demasiadamente, talvez, e aí converse com o diretor, talvez tu tenha ali um problema psicológico, você precisa procurar um psicólogo, mas não o diretor espiritual. Então, né, isso é importante. Então, a gente vai ter essa grande divisão. Ter essa noção. Eu preciso gastar um tempo para repassar a minha vida da última direção até essa, sobre esta perspectiva. E depois, a segunda parte é bem concreta. Como está a minha vida de oração, o que eu progredi, o que eu consegui, o que não consegui da última direção para cá, dos exercícios que o meu diretor passou, do meu próprio PRV. É essa dinâmica, né? Eu preciso ter. Então, sempre dividir a direção, né, nesses dois eixos e deixar tempo para tudo. E aí, elencar os pontos que eu quero conversar. Isso, porque fica mais fácil. E aí tu precisa te conhecer, né? No seguinte aspecto. Sei lá, eu coloco 4 pontos, mas a direção consigo falar 1 ou 2. Por quê? Seja porque eu falo mais, né? Ou seja porque, de fato, são temas que acabam sendo muito mais profundos e então eu preciso ter essa noção. Então não adianta eu levar 10 pontos se, na verdade, então eu preciso tá. Então eu teria 5, 6. Faz uma hierarquia de valores. O que é mais importante, o que é prioridade nesse momento? Olha, seria bom primeiro que nós tratássemos isso, se der tempo isso, se der tempo isso, se der tempo... Se não, tu chega lá, quando vê, tu trata todos os periféricos, não por maldade, mas aí, mas eu queria... Porque não organizou, né? E aí depois, dentro do próprio roteiro, vai ter aquilo, quais são as orientações do diretor espiritual? Não, vamos fazer isso, fazer aquilo... Vamos ajustar aqui. E o detalhe, que geralmente não acontece. Cara, tu levou as tuas realidades, levou a última direção, levou a tua realidade atual, recebe, né, a ajuda do diretor, mas agora nós temos que ir para o diretor dos diretores. Nós temos que nos colocar diante da presença de Deus, do Espírito Santo, porque a direção espiritual não é ir lá, a gente já falou isso 1000 vezes, ir lá e Padre, que eu tenho que fazer? Não. O Padre vai estar ali para te dar elementos,
para te ajudar nas resoluções da tua vida que você precisa tomar. Né? Eu não canso de falar um termo aqui, né? Direção espiritual é uma opinião qualificada. É uma orientação qualificada. Não é dizer para você o que você tem que fazer. Existem algumas realidades, né, alguma realidade da direção espiritual, algum tema concreto, em que sim, o diretor espiritual pode ser, dar uma orientação um pouco mais forte, no sentido, olha, você não está vendo, e aí, mas isso é em situações muito, muito peculiares. De modo geral, tu vai pegar a orientação, você vai se colocar em oração, e aí, meu Senhor, o que disso agora você me fala disso? Né? Então, agora entendi aquela fala do diretor, enfim, aquilo que aconteceu, tá? E aí você vai tomar as tuas resoluções, que são pessoais. Então, por isso, as resoluções pessoais a partir da direção espiritual e da oração pessoal. Não Porque é tem só a gente direção que espiritual. pega e simplesmente, né, conduz como se fosse, né, a palavra absoluta num sentido negativo da coisa. Mas não como aquela palavra advinda de Deus, eu creio que Deus me fala pelo diretor, e agora eu pego todas as realidades e me apresento diante de Deus, e diante dele recebo a graça do discernimento, e diante daquilo que, né, Deus me falou na direção, Deus me falou na minha oração pessoal, Deus falou na minha lexo divina, agora eu tomo minhas resoluções. Então a direção espiritual não tira a tua autonomia. Ela quer forjar pessoas sempre mais autônomas, mas ainda assim, por mais autônomos que nós somos, né, com mais livres somos, nós precisamos de uma orientação, de uma ajuda, de um olhar de fora. Eu sempre costumo dizer, usar aquela imagem, né? Quando a gente está lá, né, nos anos iniciais, a gente faz redação, a gente escreve no papel, reescreve, marca, passa para outro papel ali, não sei o que, lê, relê. Tudo certo. Aí entrega para a professora, ela no título já encontrou um erro. Puxa, mas... No nome tá errado, escreveu o nome errado. Mas sabe que eu estava aqui pensando, padre, e é uma dica que eu, enfim, não fiz ainda esse... não utilizei o planner aí que o padre tá... Enfim, a gente tá lançando agora, tá fresquinho assim, ó. Isso. Tá com cheiro de novo, literalmente. Mas eu queria trazer essa sugestão para quem vai adquirir e vai trabalhar com ele, que é, escreva o mais fácil possível. Não tenta escrever, sei lá, inventar palavras difíceis ou colocar aí um objetivo, vamos dizer, meio que inalcançável, porque não vai dar certo, né? Então, escreve simples. Quando tu vai ler, é para ti, né? Então tu lê para ti. Quando tu vai escrever, escreve para que tu consiga entender com palavras fáceis, com coisas do teu dia a dia. Tu vai colocar um objetivo, coloca um objetivo que eu sei que eu vou alcançar. Não necessariamente uma coisa que hoje eu faço e amanhã acaba, não. Eu vou beber água no meu dia. Né? Sim, mas também não botar uma coisa, não, meu objetivo, eu quero ser santo. Não, beleza, mas ir até lá. Eu acho que aqui um caminho, entra, né, e ela tá aqui como nossa intercessora, Santa Teresinha, né? A Pequena Via de Santa Teresinha é um exemplo disso, né? Para quem já teve a oportunidade de estudar, de ler a história de uma alma, ler as obras de Santa Teresinha, sabe que ela vivia exatamente isso, né? A simplicidade do dia a dia, as coisas do dia a dia sendo colocadas com simplicidade e vividas com simplicidade. Né? Então isso que o Tomás fala é essa coisa, é trazer para a direção espiritual a tua alma simples, né? Essa alma que Jesus no Evangelho vai sempre dizer, né, que são as crianças que vão herdar o reino dos céus, né? Então nós sermos essas almas crianças, não é infantilidade aqui, mas essa alma que depende de Deus, que precisa de Deus e que sabe que através do diretor espiritual tu tá ouvindo a voz de Deus. Então é tu ter essa simplicidade, essa abertura da tua alma e do teu coração, tendo certeza também de que o teu diretor espiritual, e a gente falou isso no episódio sobre direção espiritual, que tem um sigilo da direção, né? O diretor espiritual, ele vai manter o sigilo sobre aquilo que foi conversado, sobre aquilo que foi aberto. Então, escancar a tua alma para o teu diretor espiritual, abre a tua alma para o teu diretor espiritual, para que ele possa tocar em todas as realidades da tua vida, né? Para que a tua vida possa ser transformada, possa ser conduzida mais próximo de Deus, né? A gente, inclusive, fez, se você está conhecendo agora o podcast ou, de repente, não assistiu, não ouviu todos os episódios, que esse aqui é o primeiro em vídeo, então os outros são uma tela estática, né? Áudio.
a gente fez uma série, iniciou a série de direção espiritual, trazendo vamos dizer, essa fórmula para poder produzir e fazer a coisa acontecer. Coisas simples, coisas básicas. Tira o tempo para que tu possa ouvir esses episódios, porque eles também são uma introdução para isso. Esse momento ele foi pensado já lá atrás com essa introdução à vida espiritual. Então, e esse planner e esse diário espiritual são ferramentas que você vai ter na tua mão para poder dar esses passos. Visita lá o podcast que você vai, com certeza, esclarecer muita coisa. Padre, para produzir esse livro, teve várias mãos ou teve só a tua mão e a de Deus? Como é que foi essa inspiração, assim? Nós já falamos a motivação, mas tu acordou um dia e disse assim, cara, vou escrever um planner de vida. Tipo assim, sei lá. Hoje eu acordei com vontade de escrever um planner como de vida. Como é que é? Tipo assim, qual foi o estalo? Desde o início do meu ministério sacerdotal e talvez pela a vivência de seminário que tive, né, onde a confissão, a direção espiritual tinha uma centralidade muito forte, né, no nosso seminário. Então ali eu fui sempre cultivando essa questão do amor à direção espiritual. Por quê? Aí eu já digo para vocês. Eu descobri direção espiritual no seminário. Tá? Então, toda a minha caminhada dentro da igreja, como jovem, tudo o que fiz, a própria liderança que exerci, nunca tinha ouvido falar, né? Ou ao menos não me lembro, e nunca tinha feito. Então, fui conhecer a tal da direção espiritual no seminário. Né? E claro, quando eu entrei, no primeiro momento, achava que então isso era coisa de falar, isso era coisa do seminário. E aí, obviamente, que com o estudo da teologia, com o estudo não, isso não é para todas as almas. Eu, poxa, então, dos meus propósitos quando saí do seminário era, de fato, divulgar a direção espiritual, gastar tempo com a direção espiritual. E isso, verdadeiramente, assim, demanda bastante, né? A gente, como eu sou pároco, né? Então, tem toda a administração, tem todo o planejamento pastoral da paróquia, né? Cuido de outras frentes também, como enamorados, né? O Onda Nacional. Então, mas não abro mão de ter tempo para a direção espiritual. Então, lá na origem, lá no início do meu ministério, inclusive eu havia produzido um material, tem uma outra coisa que ainda é fruto lá daquela primeira versão. Mas na época, né, nossos recursos gráficos, por exemplo, não eram tão acessíveis como agora, enfim, então nasceu uma série de empecilhos e não vingou, né? Então eu retomei aquela ideia lá inicial, tá? Eu retomei aquela ideia inicial, então já era algo que já tinha tido de alguma forma, mas eu não consegui a produção, não consegui, né? Não houve a gente não conseguiu. E, claro, esse daqui, aí tem um detalhe, tem o fruto do amadurecimento, imagina. Isso eu estou falando lá no meu primeiro ano de ministério sacerdotal. Hoje eu tenho 17 anos de ministério, então, quer dizer, tem uma bagagem aí que... tem tanto dirigido que não é da noite pro dia, né? Então, nesse sentido. Claro que a parte técnica, no sentido gráfica, né, essa parte bonitona, isso nada sou eu, que né? Tá bonito mesmo, viu? Tá, gente. Então aí até agradeço, né, a Vivi aí do Shalom, né, da comunidade Shalom. Foi ela que nos ajudou nessa parte toda gráfica, diagramação, então isso nada é mérito meu. Só de fato, o conteúdo e as ideias da organização, né? Então, nesse sentido, dessa forma aí, Tomás, que se deu. E até foi pensado, é um livro que vai ser vendido, né? É uma parceria que foi feita também com a gráfica para poder se tornar um valor acessível para quem tá, quem vai estar adquirindo, né? Por isso, né? Se poderia produzir, se botar um valor para ganhar lucro, propriamente dito. E, primeiro, até uma coisa muito importante, e esse material eu produzi mesmo, a ideia era só para os meus dirigidos,
Pronto, essa era a ideia. Tanto que eu queria fazê-lo, enfim, ia de fato, né, dispor de uma gráfica, enfim, ia lá, compra e é isto. Porém, aí sim, várias pessoas ao se depararem com ele, ao verem, começaram a dizer, não, padre, mas isso seria bom para outros e tal, enfim. Então, se você for olhar a própria linguagem, eu estava pensando muito nos meus dirigidos, tanto que numa próxima edição, onde formar, talvez tenha que mudar, ampliar um pouquinho mais algumas realidades, né, um pouquinho mais... então, é um bem que as pessoas que estão no meu entorno dizem, não, padre, valeria a pena a gente abrir também para outras pessoas. Então, despretensiosamente, não foi a ideia não foi essa. E depois a gente só agregou, né, já que o impulso também foi pelo Mater, né, de uma ideia de também ajudar para que a gente possa produzir conteúdos melhores, no sentido de melhor qualidade. A gente sabe hoje em dia que na evangelização a gente precisa dar o melhor, a gente precisa fazer o melhor, né? A gente gasta dinheiro com tantas coisas, né? E mesmo nós, aí é uma falha nossa enquanto Igreja Católica, né? Muitas vezes a gente não dispõe dos melhores recursos para a evangelização, né? A gente usa um microfone qualquer, a gente usa lá um instrumento qualquer, porque parece que para Deus pode ser de qualquer jeito. O que sobra a gente dá. Quando que na verdade o belo, o bom, o verdadeiro, né? Por exemplo, vamos lá, bem, numa igreja, olha, o nosso instrumento é o microfone. Olha, e tu vai em muitas igrejas, meu Deus do céu, a única coisa que tu não consegue é escutar. O que menos funciona é o microfone. O microfone, né? Poxa, não. Mas é muito caro. Mas a gente gasta com tantas outras coisas, mas com a evangelização, às vezes a gente não dispõe dessa qualidade. E qualidade na evangelização é mais almas convertidas, é mais almas alcançadas. Então a gente poderia fazer de qualquer jeito. Tá bom, Deus daria o seu jeito. Mas a gente estaria pecando porque o alcance de uma coisa bem feita e com qualidade, não por soberba, mas com amor à evangelização, né? Então, e aqui, digo, o material, a gente vai aí ouvir as sugestões, as críticas, no sentido de sempre mais aperfeiçoar, porque a gente quer entregar algo de qualidade sempre em vista do resultado que se dá. Tenho certeza que aqueles que hoje estão nos ouvindo e vão pegar, quem sabe, nossos primeiros lábios, nossa, a qualidade do som, nossa, que bom ter a imagem. Estúdio bonito, hein? Exato. Então, por quê? E isso faz diferença na evangelização. Tu pode ter certeza que tem gente que jamais vai pegar o primeiro episódio lá e escutar, porque, não. Agora vai ter tantas pessoas que talvez por esse episódio, pela qualidade, por ter imagem, não, peraí, deixa eu escutar. Né? Então, neste sentido, então, se usa assim um termo, né, profissionalização da evangelização, que é no sentido de dar o melhor para a evangelização. Dar o melhor. Nós estamos num mundo com alta capacidade técnica, tecnologia, e aí não pode ficar à margem. Não, porque a gente não muda a mensagem, mas a gente coloca a pessoa de Jesus em todos os meios. Interessante, né, a gente pensar que Papa Bento, há bastante tempo atrás, ali com o surgimento da internet, dizia para os cristãos: lance-se, vão para a internet. E não sei se vocês sabem, mas é desta frase de Bento XVI que nada mais nada menos que Padre Paulo Ricardo se aventurou nas redes sociais. E olha o alcance e a qualidade desse sacerdote. Quantas conversões por causa desse serviço. Aprofundamento, né, de pessoas de sair de uma fé rasa que, nossa, verdadeiramente avançaram. Mas foi lá, era um pedido de um papa, esse sacerdote escutou, meteu, foi um dos primeiros, um dos pioneiros, e hoje é referência, né, quando a gente diz de evangelização, né, pelas mídias sociais. Então, né, dar qualidade ao que fazemos. Padre, só antes para a gente ir encerrando já o nosso episódio de hoje, eu gostaria, tem mais alguma coisa que tu gostaria de trazer para a gente, tanto do diário ou do plano, para a gente poder, tipo assim, e realmente deixar o recado, ou deixar explícito para quem está nos assistindo, o que tu gostaria de
trazer para a pessoa, assim, do teu coração, assim, assim, ó, isso aqui é para isso, ou enfim? Eu trago, de fato, essa motivação muito de paterno espiritual, né? Esse material, ele nasce único e exclusivamente com desejo de fazer, como de ser uma ferramenta, um meio concreto para fazer as almas progredir na vida interior. Então, quando você pegar esse material em mãos, saiba que é um coração de um padre apaixonado pelas almas, que quer ver as almas santas, que gastou do seu tempo para isso, para fazer esse material. Então, sinta-se alcançado paternalmente, né, com o amor de um pai que... E aí eu falo aos meus dirigidos, olha, se tu perdeu o desejo de santidade, perdeu o desejo de avançar, então, olha, desocupa a lista, segue a vida. Quando tu redescobrir o verdadeiro desejo pela santidade, então, aí volta e a gente vai, né? Então, é para essas almas, para quem quer começar, para quem quer, né, sente esse desejo, eu quero ser santo, enfim, mas não sabe por onde, ok? E para aqueles que têm esse desejo, já estão batalhando, mas quando voltam, caem, né? Porque lhes falta um material assim para conduzir, para ordenar. Uma das grandes dificuldades hoje em dia é, de fato, a virtude da ordem, né? Então, é uma ajuda para a conquista da ordem na dimensão espiritual. Muito bem, então a gente vai encerrando esse nosso episódio especial, né, que fala sobre esse planner, esse nosso lançamento, né, essa grande ajuda que o Padre Alex resolveu dar para os seus dirigidos e aí virou algo maior, né, como ele falou. Convido a todos a nos seguirem nas nossas redes sociais, @materpodcast, tanto no Spotify, quanto no Instagram, quanto no YouTube, é só nos procurar lá. Acho importante pontuar, né, a gente falou isso lá no começo e o padre reforçou isso agora, né, a questão de que esse material ele não é feito para dar lucro, né, a gente não está criando esse material, desenvolvendo esse material, não, agora a gente quer enriquecer com esse material, não é essa a ideia. A ideia, como a gente falou, é auxiliar no Mater, então uma pequeníssima parcela desse valor vai nos ajudar na nossa evangelização, vai nos ajudar a desenvolver melhor o nosso conteúdo. Profissionalizar o nosso podcast, esse nosso meio de evangelização, né, que Deus nos chamou a fazer. E a principal ideia é que ajude você que vai adquirir esse material, né, para que tu possa desenvolver tua vida espiritual, possa melhorar tua direção espiritual, possa crescer, possa dar passos rumo à santidade, né? Então, o foco é crescimento em santidade, né? Então, a gente vai disponibilizar logo mais, a gente vai ter informações de como adquirir, como é que a gente vai fazer esse movimento. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais que a gente vai explicar como vai ser, quais vão ser os valores, como adquirir um ou outro, ou os dois juntos. Então, a gente vai desenvolver isso tudo para entregar para vocês o melhor material possível. Maravilha. Padre, a dica de livro desse episódio, qual que vai ser? Deixa pra você. Tá, a dica de livro então aqui na mesa, Plano de Vida Espiritual e Diário Espiritual do autor Padre Alex Bordman. Olha só que beleza, hein? Sensacional. Muito bem, gente. Antes da gente encerrar com a bênção, só que eu queria agradecer demais ao pessoal de Toda a Música aqui que nos cedeu gentilmente esse espaço pra gente fazer também esse episódio especial. Também o pessoal da Gráfica Lebold, que está alinhando toda essa questão da produção do plano, enfim, o cuidado e o carinho impecável, tanto aqui no estúdio quanto nos livros. Então, é um agradecimento realmente muito, muito especial de coração. Padre, a bênção para a gente poder realmente encerrar com chave de ouro, né? Queridos, aqui silenciosamente, né, mas maravilhosamente, nós temos, hoje o padre trouxe aqui, né, duas relíquias, né? Temos aqui Carlo Acutis e temos a relíquia com o cabelo do Carlo Acutis, né? Que eu acabei de receber vindo, né, de Assis, e uma graça também toda especial, né? A relíquia, né, os ossos dos pais de Santa Teresinha, São Luís e Santa Zélia. Então, que nós colocamos eles hoje aqui para nos serem nossos também intercessores nesse início, nessa nova fase do nosso projeto. Então, hoje eu gostaria de dar a bênção, né? Usando, então, a relíquia do nosso Carlo, esse santo da juventude, santo da internet, santo que já tinha descoberto a profissionalização da evangelização, né? Como os santos são fora do seu tempo. É um termo que a gente está usando agora e Carlos já, talvez sem usar o termo, mas já fazendo.
né? Ele foi o grande difusor dos milagres eucarísticos por meio da internet. Então gostaria de hoje considerar a bênção com a relíquia de Carlo Acutis. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Então, pela intercessão do beato Carlo Acutis, né, este santo da juventude dos meios de comunicação sociais, né, da internet, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que maravilha, hein? Grande programa. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, YouTube, Spotify, Instagram, @materpodcast. Até logo mais. Então, logo nos encontramos aí nos próximos episódios. Valeu!